indicações diferentes, desde facial até a estética íntima. Então, eu posso trabalhar com drenagem linfática, e a drenagem linfática eu vou poder trabalhar com a tecarterapia, com a vacoterapia, com a radiofrequência mais o vácuo. Posso trabalhar com celulite, somente com o vácuo, somente com a radiofrequência ou com a radiofrequência mais o vácuo. Consigo trabalhar gordura localizada, flacidez de pele, estética íntima, porque já vai com equipamentos aplicadores que são autoclaváveis, rejuvenescimento facial, consigo trabalhar fibroses, tanto fibrose pós-operatória, quanto celulite fibrótica. Consigo trabalhar cicatrizes, aquelas aderências em cicatrizes, eu consigo trabalhar também. O pós-operatório, eu consigo trabalhar tanto o pós-operatório como uma drenagem linfática, como também um pós-operatório de fibrose. Consigo trabalhar renovação celular, porque ele já vai, então, com a caneta também de peeling de diamante, que eu consigo trabalhar também a renovação celular. Bom, aí a gente vai começar falando sobre cada uma das terapias, porque cada uma delas a gente vai ter alguns parâmetros específicos para trabalhar, então a gente vai conversar sobre vários parâmetros diferentes em relação a cada uma das terapias. Nós vamos começar com a radiofrequência. E aí, a radiofrequência em si, a gente vai relembrar um pouquinho que a radiofrequência, ela trabalha principalmente fazendo a função principal, que seria trabalhar com flacidez de pele. Então, o foco principal da radiofrequência é trabalhar a flacidez de pele, por quê? Porque ela gera um aquecimento muito alto no tecido e esse aquecimento vai gerar um mecanismo de ação e o principal mecanismo de ação é reduzir essa flacidez de pele. Então, o que a gente vai ver aqui? Com o aquecimento da radiofrequência, a gente vai ter dois efeitos principais, que é o efeito primário e o efeito secundário. O efeito primário é que quando a gente aquece, né, a tripla hélice de colágeno, a gente tem um efeito, e esse efeito principal é de termocontração de colágeno. Então, a fibra de colágeno, ela termocontrai com o calor, com o aquecimento. E esse é o efeito primário, né, tanto que a gente consegue perceber aquele lifting, né, inicial, que a gente vê logo na sequência do tratamento, a gente vê todo um lifting primário, né, que seria a termocontração do colágeno. Mas esse lifting, ele não é só provisório, né, então a gente tem o efeito primário, que é a termocontração, isso já dá um efeito de lifting, mas a gente também tem um efeito secundário. Esse efeito secundário é porque a gente faz uma termolesão no tecido. E isso faz com que a gente também ative algumas proteínas de choque térmico. Essas proteínas de choque térmico são chamadas shock proteins. Por quê? Porque elas têm aqui, ó, a HSP47 principalmente é ativada com o calor. E quando essa HSP, ela 47 é ativada, muitas vezes ela protege, né, toda a produção de colágeno. Então, ela é muito importante para a produção de colágeno. Para isso acontecer, então, para a gente ter tanto a termocontração quanto o efeito secundário, a gente também precisa de um aquecimento maior. Então, para a flacidez de pele, por exemplo, eu consigo trabalhar e tenho que trabalhar numa temperatura de 40 a 42 graus Celsius, mais ou menos, no tecido, né, externo, né? Então, a gente vai ficar vendo com o termômetro o tempo todo para manter, né, chegar a essa temperatura e manter nessa temperatura também, porque não é só chegar nessa temperatura e pausar, eu tenho que chegar em 40, 42 graus Celsius, mas eu tenho que permanecer durante um período aí de mais ou menos 5 a 7 minutos dentro dessa temperatura desejada. Então, para a flacidez de pele, eu tenho que chegar numa temperatura específica. Isso vale tanto para estética facial, então para flacidez de pele facial, corporal e íntima. Eu preciso chegar nessa temperatura e permanecer dentro dessa temperatura para que ocorra tanto o efeito primário como o efeito secundário. Além disso, o que a gente percebe com a radiofrequência é que eu consigo não só trabalhar a flacidez de pele, mas eu também consigo trabalhar gordura localizada.
Para isso, a gente também chega a temperaturas mais altas, mais elevadas, então de 40 a 42 graus, para a gente realmente conseguir fazer a termolipólise, né? A termolesão, né? E aí a gente consegue fazer essa redução do tecido adiposo. Pode ver que nesse estudo, fizeram um estudo de 25 pacientes, sendo que foi realizada a radiofrequência uma vez na semana, por 6 sessões na região de flanco e na região de abdômen. O que a gente consegue perceber é que eles fizeram em conjunto também ativação muscular, mas a gente consegue perceber uma grande diferença em relação à quantidade de tecido adiposo, né? Então, nesse estudo, ele já mostra a redução da circunferência, tá? Além de flacidez de pele, além de tecido adiposo, a gente também consegue trabalhar com celulite, principalmente com a radiofrequência. Ah, Mi, mas será que a radiofrequência a gente trabalha com temperaturas muito elevadas? E isso a gente vai conversar um pouquinho em relação aos tipos de celulite. Porque se for uma celulite que tem uma flacidez de pele acentuada, a gente vai trabalhar com temperaturas mais elevadas, de 40 a 42 graus Celsius. Mas, às vezes, a gente tem pacientes com celulite mais edematosa, uma celulite mais fibrótica, e aí a gente não pode elevar essa temperatura tanto quanto 40, 42. Então, se for uma celulite fibrótica, a gente vai trabalhar até no máximo 38 graus Celsius. Se a gente for trabalhar uma celulite mais flácida, aí sim a gente pode chegar a 40, 42 graus Celsius. E se a gente for trabalhar com uma celulite mais edematosa, a gente não pode ter nenhum aumento de temperatura. Ou seja, a celulite em si é um pouco mais difícil, porque a gente tem que avaliar o paciente, verificar qual é realmente o tipo de celulite do paciente para conseguir trabalhar e qual temperatura trabalhar, tá? Então, isso tudo vai depender muito do tipo de celulite. Bom, na radiofrequência, a gente vai ter 2 aplicadores diferentes. Vai ter um aplicador facial, um aplicador pequeno, com uma área de 9,6 centímetros quadrados, e a gente tem uma área maior, que é a área de 25 centímetros quadrados, que é mais o corporal. Esses 2 aplicadores, facial ou corporal, eles podem ser utilizados em qualquer área, contanto que o aplicador esteja completamente acoplado no tecido. Então, eu quero fazer um braço. Será que eu faço com o facial ou faço com o corporal? Depende do tamanho da área que você vai utilizar. Então, se o braço é um braço maior, que tem área suficiente para acoplar todo o aplicador grande, né, o aplicador corporal, pode ser utilizado corporal. Ah, não, é um braço bem fino, só vou trabalhar flacidez de pele, então é um braço que não cabe o aplicador grande. Então, vocês vão utilizar o aplicador facial. Então, por quê? Porque o aplicador da radiofrequência é um aplicador bipolar e concêntrico. Então, ele tem um círculo no centro e um círculo mais lateral, mais externo. Esses 2 círculos é que fecham o campo da radiofrequência. Se você só acopla uma parte do aplicador, ele não consegue fechar o campo e aí não vai aquecer o tecido. Então, por isso que é importante que o aplicador, ele realmente se acople em toda a área de aplicação. Tanto um quanto o outro tem que estar bem acoplado, senão a gente não vai ter o aquecimento, tá? Exatamente porque o segundo círculo mais externo, ele é bem grande em relação a essa área aqui, né, do aplicador corporal. Então, tem que estar bem acoplado. Quando a gente trabalha com a radiofrequência, vocês vão ver que então, tem os 2 aplicadores, um grande e um pequeno. A gente vai falar sobre esses parâmetros, porque a gente tem 4 modos de frequências diferentes, que eu vou mostrar para vocês, e a gente tem 9 frequências fixas. E as 9 frequências a gente vai colocar de acordo com a profundidade que eu quiser. Né? Então, a gente vai conversar sobre esses parâmetros todos. Então, a radiofrequência eu tenho a opção de utilizar no modo contínuo e no modo pulsado. A potência, ele vai até 120 watts de potência. Tem 10 protocolos pré-programados e tem o reconhecimento dos aplicadores. Então, ou seja, se vocês estão com um aplicador, por exemplo, facial, e vocês colocam lá gordura localizada, provavelmente vai aparecer uma mensagem para vocês
que o aplicador não está compatível. Por quê? Porque seria o aplicador corporal, tá? Para gordura localizada. Então, se vocês tiverem alguma mensagem dessa, que provavelmente você está com o aplicador, não está com o aplicador facial. A mesma coisa, o oposto também acontece. Se vocês estão com o aplicador acoplado, o aplicador grande, e colocar lá rejuvenescimento facial, ele também vai mostrar para vocês uma mensagem que você está para colocar o aplicador correto, que é o aplicador facial, tá? Então, se ele aparecer uma mensagem e não foi realmente para o protocolo, ele voltou para a mesma tela, é que provavelmente você está com o aplicador errado para aquele protocolo. Então, ele já vai avisar, tá? Isso dentro dos protocolos pré-programados. Nos protocolos, na seleção manual, você vai ver que vai aparecer a fotinha lá do aplicador, porque ele reconhece o aplicador que você está, mas você vai colocar os ajustes dos parâmetros que você quiser. Né? Então, não tem problema em relação a isso. O que vai acontecer mais realmente são os protocolos pré-programados, que pode acontecer de ter essa mensagem, tá? Para vocês. Bom, aí então a gente vai conversar sobre alguns parâmetros específicos da radiofrequência. Um dos parâmetros é o modo pulsado ou modo contínuo. Quando a gente trabalha com pulsado ou contínuo, significa que se eu trabalhar no contínuo, a radiofrequência, o campo eletromagnético, ele vai estar sendo emitido constantemente. Então, eu não tenho pausas no modo contínuo. Se eu não tenho pausas na minha emissão do campo eletromagnético, então significa que ele vai gerar bastante aquecimento, vai gerar bastante calor. Então, quando o modo contínuo, eu tenho mais aquecimento. Quando eu coloco o modo pulsado, significa que eu vou ter uma pausa entre o on do campo eletromagnético. Então, significa que vai emitir um pouco da radiofrequência e vai ter uma pausa. Emitir um pouco de radiofrequência e ter uma pausa. Assim como a gente tem no ultrassom. O ultrassom no modo contínuo, ele gera mais aquecimento. O ultrassom no modo pulsado, ele vai gerar menos aquecimento. A radiofrequência, ela também vai ser assim, tá? Então, se eu colocar no modo pulsado, ele vai gerar menos aquecimento. Só que aí, se eu colocar no modo pulsado, ele vai abrir um outro parâmetro, que se chama ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho, ele vai ser a quantidade de porcentagem do tempo total que você vai querer que ele fique ligado. Então, por exemplo, se eu colocar ciclo de trabalho de 30%, significa que 30% a radiofrequência vai estar ligada e 70% ela vai estar desligada. Ou seja, se eu colocar 30%, não vai gerar muito calor. Se eu quiser aumentar a quantidade de calor, eu vou ter que aumentar a porcentagem do meu ciclo de trabalho. Então, quanto mais próximo do 90%, mais calor, mais aquecimento vai ter. Porque aí, se eu colocar, por exemplo, 90% de ciclo de trabalho, 90% vai estar ligado, né, vai estar emitindo a radiofrequência e 10% não vai estar emitindo nenhuma radiofrequência. Então, a gente sempre vai ver que vai ter essas duas possibilidades, né? Pulsado contínuo, e se for pulsado, eu vou ter essa opção de colocar a quantidade do ciclo de trabalho. Ah, por que a gente colocaria, então, esse modo pulsado para gerar pouco calor ou menos calor, né? O modo pulsado, ele é utilizado quando você quer, por exemplo, quero trabalhar uma fibrose de um pós-operatório, mas eu não posso chegar numa temperatura de 39 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o modo pulsado, né? E não vou colocar uma porcentagem muito elevada, porque senão também vou gerar mais calor. Então, eu coloco uma porcentagem de ciclo de trabalho de 30% e uma potência também mais amena, mais baixa. Tá? Então, a possibilidade de utilizar no modo pulsado é também a possibilidade de a gente trabalhar com um menor aquecimento. O que algumas radiofrequências às vezes não é possível, porque aquece muito mais, já que não tem essa possibilidade do modo pulsado. Então, contínuo mais aquecimento, pulsado menos aquecimento. Quanto maior o ciclo de trabalho, maior a porcentagem do ciclo de trabalho,
maior o aquecimento. Se você não quer aquecimento, fica mais para o 10%. Se você quer mais aquecimento, você vai ficar mais por 90%, tá? Em relação à frequência, a frequência, a gente tem 9 frequências diferentes. Essas 9 frequências estão relacionadas com a profundidade que eu vou aquecer o tecido. Então, se a frequência está relacionada com a profundidade, quanto menor a minha frequência, mais profundo eu vou atingir. Então, os tecidos mais profundos vão ser atingidos nessa profundidade, quanto eu usar uma menor frequência. Então, eu quero trabalhar flacidez de pele. Flacidez de pele é mais superficial, então eu vou utilizar uma frequência maior. Não, eu vou trabalhar uma gordura localizada, então gordura localizada mais profunda. Quero trabalhar, então, uma menor frequência para atingir tecidos mais profundos, tá? Em relação à potência, a potência que a gente coloca no equipamento, que vai ser em watts, vai estar de acordo com cada paciente e cada indicação. Por que isso? Porque a gente sabe que a radiofrequência, ela precisa de água no tecido para conseguir realmente aquecer. Então, a gente vai ver que alguns pacientes que têm a pele bem desidratada, a gente tem que colocar uma maior potência, porque ele aquece de maneira mais lenta. Pacientes que têm uma pele mais hidratada, uma pele mais jovem, mais hidratada, a gente consegue aquecer muito mais rápido. Então, significa que aí a gente tem, posso ter a mesma indicação, que seja flacidez de pele, e eu vou trabalhar com potências diferentes de acordo com cada paciente. Então, eu preciso realmente fazer um pré-teste no paciente para ver qual é a potência ideal para aquele paciente, independente. Não, Michele, eu vou trabalhar flacidez de pele. Normalmente eu trabalho com 50 watts. Tudo bem, mas tem paciente que 50 watts vai ser pouco e tem pacientes que 50 watts vai ser muito. Então, por isso que a potência está relacionada com cada paciente. E também está relacionada com cada indicação. Porque a potência, quanto maior a potência que eu coloco, mais eu aqueço o tecido. Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, flacidez de pele, e eu quero gerar bastante aquecimento, então eu vou trabalhar com uma potência mais elevada. Não, eu vou trabalhar uma fibrose. A fibrose, eu não posso ter um aquecimento muito alto, então eu vou trabalhar com uma potência mais baixa. Então, a potência está relacionada também com a indicação de uso. Eu quero trabalhar mais aquecimento, eu vou colocar mais potência. Vou trabalhar com menor aquecimento, eu vou utilizar uma menor potência. E também a importância da radiofrequência em relação ao tempo de tratamento. O que a gente percebe? Eu não posso simplesmente chegar numa temperatura de 40, 42 graus Celsius naquela região, né? E simplesmente chegou em 42 e eu passar para o próximo quadrante. Então, eu não posso trabalhar dessa maneira. Eu tenho que permanecer durante mais ou menos de 5 a 7 minutos por um quadrante de 300 centímetros quadrados. Então, eu tenho que trabalhar com um tempo depois que eu cheguei naquele platô, que é aquela temperatura que eu quero. Então, eu quero trabalhar com flacidez de pele, vou trabalhar com 40, 42 graus Celsius, chego a essa temperatura, e quando eu chego nessa temperatura, eu permaneço aí por mais ou menos 5 a 7 minutos no corporal e de 3 a 5 no facial e na estética íntima. Então, o tempo também de permanência com essa temperatura também é importante. Aqui para vocês verem os parâmetros que a gente tem dentro do equipamento, contínuo pulsado, a largura do pulso, lá o ciclo de trabalho que eu falei para vocês vai de 10 a 90%, as frequências fixas. O que significa frequência fixa? Significa que eu vou trabalhar somente em uma profundidade, em uma frequência só. E aí a gente tem a frequência de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2 e depois pula para 2,4, tá? Essas frequências aqui, a gente vai ver que quanto menor a minha frequência, então mais nessa base aqui de 0,5, 0,6, 0,7, mais profundo. Quanto mais para o 2,4, 1,2, é mais superficial.
Então, sempre lembrando da frequência em relação à profundidade. Além da frequência fixa, a gente também tem a frequência chamada de frequência alternada. A frequência alternada, ela vai trabalhar com somente duas frequências. Então, significa que eu vou trabalhar com duas profundidades. Eu vou trabalhar, vai ter lá no equipamento para vocês verem a frequência de 0,5, 1,2 e 2,4. O que vocês precisam fazer eu vou trabalhar com duas frequências diferentes somente. Então, eu vou escolher qual a frequência que eu vou trabalhar. Então, eu posso escolher 0,5 com 1,2, 1,2 com 2,4, 2,4 com 0,5. Então, das três, eu vou escolher duas. E depois, a gente tem duas frequências diferentes, né, de varredura. A gente tem uma frequência varredura que ela vai passar por todas as frequências. Então, eu vou atingir 9 profundidades diferentes, porque eu vou estar passando por 9 frequências diferentes. E a gente também tem a outra varredura. A outra varredura, ela passa somente por 3 frequências. Então, eu trabalho com 3 profundidades diferentes. Então, a frequência fixa, eu trabalho com uma profundidade. A frequência alternada, eu trabalho com 2 profundidades. A varredura 2, eu trabalho com 3 profundidades. E a outra varredura, a gente trabalha com 9 profundidades diferentes. Então, essas são as diferenças em relação aos tipos, aos modos de frequência que a gente tem no equipamento. A potência que a gente tem é de até 120 watts, né? E aí o tempo de tratamento a gente vai ajustar de até no máximo 60 minutos. Bom, aqui eu vou colocar para vocês o que a gente precisaria ajustar quando a gente trabalhar numa seleção manual. Então, eu quero fazer o meu próprio protocolo, quero trabalhar todos os parâmetros que a gente revisou aqui, e eu quero colocar isso tudo na seleção manual. Então, vou colocar aqui o vídeo para vocês, e a gente vai pausando e vendo juntas. Quando eu trabalho com radiofrequência, vocês vão ver que tem lá a opção de seleção manual, sugestão de uso e o modo particular, que é quando você quer gravar algum protocolo. Então, quero gravar alguns parâmetros, eu entro no particular. Na seleção manual, quando você entra, a primeira coisa que aparece é o modo contínuo e o modo pulsado da radiofrequência. Pode ver que o aplicador, ele já está mostrando aqui o aplicador, que está acoplado, e aí eu entro em modo contínuo ou modo pulsado. Então, muito mais calor no modo contínuo e menos calor no modo pulsado. Quando eu entro na próxima página, vocês vão ver que a gente tem os modos de frequência, como a gente falou anteriormente. Então, modo de frequência fixa, uma frequência, modo de frequência varredura ou alternada. Quando a gente entra no modo fixo, vocês vão ver que tem duas setinhas aqui para vocês aumentarem ou diminuírem a frequência. Quando está 500 kHz, é a mesma coisa que 0,5 MHz. Tá? Então, continua sendo a frequência mais baixa e a frequência mais profunda. Então, 500 kHz é a mesma coisa que 0,5 MHz. Eu tenho que ajustar a frequência que eu quero até 2,4 MHz, escolher uma só. E aí, eu também tenho que colocar a quantidade de tempo que eu vou permanecer naquele local. Pode ver que a gente está mudando aqui a frequência. A varredura tipo 1 vai todas as frequências e a tipo 2, ela vai passar por 3 frequências diferentes. E a alternada, você vai escolher entre 2 frequências diferentes das 3. Escolho a quantidade de tempo que eu vou ficar sobre a área e passo para a próxima tela. O que a gente vê na próxima tela é um resumo. Então, eu tenho aqui o resumo do que eu escolhi. Aqui, eu tenho um resumo do que eu escolhi, qual a frequência, qual o tipo da frequência e qual é o modo. Eu não consigo... Vou voltar um pouquinho para vocês. Se vocês forem tentar, pode ver que aqui, quando não está com start, existe um círculo e uma bolinha para cima. Quando está dessa maneira, significa que o equipamento ele não está funcionando, ele não está ligado,
né? A radiofrequência não está ligada. E você não vai conseguir aumentar a potência enquanto ele está desligado. Ele vai aparecer todo o resumo, mas você vai clicar aqui nas setinhas e não vai ser possível colocar nada nas setas, porque ele ainda está desligado. A partir do momento em que eu clico na bolinha e no círculo, e fica uma bolinha dentro do círculo, significa que ele já está funcionando. Aí sim, quando ele está funcionando, eu consigo aumentar a potência, né? Eu consigo alterar a potência e vai aparecer para mim o símbolo de que a radiofrequência está funcionando, tá? Então, só a partir desse símbolo aqui é que a gente consegue ajustar a potência. Então, aí eu ajusto a potência de acordo com o que eu quero fazer, né? Com o objetivo terapêutico desejado. E aí a gente vai fazer os primeiros pré-testes no paciente. Se a gente for nas sugestões de uso, nas sugestões de uso da radiofrequência, vocês vão ter lá. Vocês vão ter a opção de celulite. Vocês vão ter a opção de celulite, gordura localizada, flacidez de pele, estética facial. Quando você entrar em celulite, ele já vai ter algumas opções a mais. Então, a celulite, eu vou ter ainda essa divisão entre celulite flácida e celulite fibrótica. Então, lembra daqueles parâmetros que a gente conversou que seria diferente de acordo com o tipo de celulite? Isso já está certo, né? Os parâmetros de frequência, modo, já estão certos para cada uma das celulite flácida e celulite fibrótica. A única coisa que vocês precisam ajustar, a partir do momento que você escolhe uma sugestão de uso, vocês precisam ajustar somente a potência. O tempo já está ajustado, a frequência já está ajustada, o modo da frequência, o tipo da frequência também está todo ajustado. A única coisa que realmente precisa ajustar é a potência. E aí a gente conversou sobre isso. Por quê? Porque se eu trabalhar com uma celulite flácida, eu tenho que chegar a 40, 42 graus Celsius, então eu vou colocar uma potência e fazer esse primeiro pré-teste no paciente até chegar realmente nessa temperatura. Se eu colocar em celulite fibrótica, eu não posso chegar nessa temperatura de 40 a 42. Então, como o ajuste de potência é um ajuste que vai depender de cada objetivo, então eu tenho que saber que na celulite fibrótica eu tenho que chegar numa temperatura de 38 graus Celsius. Então, eu vou ajustar a potência para chegar somente na temperatura de 38. Se passou para 39 a temperatura, então significa que eu tenho que diminuir a minha potência para manter numa temperatura mais baixa, tá? Então, a única coisa que é necessário, né, é padronizar, né, fazer a parametrização nas sugestões de uso é a potência mesmo, de acordo com cada objetivo terapêutico. Então, quero mais calor ou menos calor, a gente vai mudar somente a potência e não preciso mudar, por exemplo, o modo entre contínuo pulsado, porque isso já está bem definido nos protocolos. Quando a gente entra em gordura localizada, a gente tem também gordura localizadas grandes áreas e pequenas áreas. Se eu trabalhar, por exemplo, grandes áreas, o tempo de tratamento vai ser diferente, né? Então, pequenas e grandes áreas vai estar relacionado ao tempo, né, de tratamento. Então, e quando a gente entra em estética facial, a gente também tem a separação. Flacidez de pele em pescoço, flacidez de pele em colo, rejuvenescimento facial e gordura localizada em submento. A mesma coisa, todos eles a gente vai precisar lembrar qual é a temperatura que eu preciso chegar naquele tecido e manter a temperatura durante um tempo determinado. Então, para isso, eu vou fazer o pré-teste para chegar na temperatura de objetivo terapêutico que eu quero. Se é mais elevada ou se é uma temperatura mais baixa ou uma temperatura mais elevada. Flacidez de pele também tem flacidez de pele grandes áreas e flacidez de pele pequenas áreas.
Quando vocês entrarem em gordura localizada, vocês vão ver que vai ter um parâmetro, mesmo no protocolo pré-programado, vai ter o parâmetro de adipômetro. Por quê? Porque como a gente tem várias frequências diferentes e a frequência está relacionada com a profundidade, então, a hora que você coloca a adipometria, dependendo da camada adiposa que vocês colocarem lá como parâmetro, ele vai gerar, né, um protocolo específico com a frequência específica para aquela profundidade, tá? Por isso que tem que colocar, fazer a adipometria no paciente, colocar lá no equipamento para a gente conseguir fazer essa transferência para a frequência correta. E aí, alguns pontos importantes, né, que a gente tem que conversar sobre a radiofrequência. Um ponto a gente já conversou anteriormente, mas a gente precisa manter o acoplamento de todo aplicador no tecido. Então, mesmo pequeno quanto grande, os dois círculos prateados, né, os dois círculos ali de aço, precisam estar em contato com o tecido. Então, eu preciso estar com ele todo em contato. Eu posso colocar o pequeno no corpo, o grande no braço, interno de coxa, posso, contanto que o aplicador acople bem no tecido. A gente utiliza a glicerina bidestilada, no caso da radiofrequência, e a gente vai fazer um pré-teste em relação à temperatura, que a gente vai conversar, eu vou mostrar para vocês. O aplicador, ele tem que ser mantido sempre em movimento, né? Então, a gente tem que fazer um movimento circular, e além de movimento circular, eu não posso manter esse movimento circular no mesmo lugar. Então, eu tenho que fazer movimento circular como se fosse desenhando uma nuvem. Para verificar a temperatura, eu não preciso pausar o tratamento, não preciso colocar na tela lá e desligar. O que eu preciso fazer somente é desacoplar o aplicador. Então, desacopla o aplicador e com a outra mão você verifica a temperatura com o termômetro, mas não precisa desligar toda vez que vai ver a temperatura, tá? Depois que a gente chegar na temperatura, então eu quero chegar em 38 graus. Depois que eu cheguei na temperatura de 38 graus, eu tenho que permanecer durante um período, né, que a gente conversou, do corporal de 5 a 7 minutos, do facial de 3 a 5 minutos, durante um período de tempo. Então, para isso, se eu já cheguei em 38 graus, vamos supor que eu cheguei em 38 graus com uma potência de 30 watts. Se eu já cheguei com 30 watts em 38 graus, eu não posso ficar mais 5 minutos com 30 watts, porque vai passar, vai aumentar a temperatura. Então, eu preciso baixar a potência. Então, cheguei no platô, vou permanecer ali um pouco de tempo e já vou diminuir a potência, porque senão eu vou aumentar a temperatura. Assim como nos outros casos, se eu quiser 40, 42, se eu quiser 39, todas as temperaturas eu vou ter que, né, ao longo do tempo, baixar a potência para permanecer na temperatura, senão ela vai cada vez mais subindo e cada vez mais aquecendo o tecido. Uma outra coisa importante é que não precisa utilizar uma quantidade muito grande de glicerina. A glicerina, ela consegue deslizar bastante, ela rende bastante também, a glicerina, então não precisa colocar uma quantidade muito grande. Por que eu falo geralmente isso? Porque dentro do aplicador, ele tem um filtro, que a gente vai conversar bastante sobre ele na radiofrequência mais o vácuo. Mas na radiofrequência, ele também, se você utilizar muita glicerina, ele pode entrar para dentro do aplicador, tá? Então, isso tem o filtro para isso não acontecer para dentro do cabo, né? Mas isso é importante também para vocês não colocarem muita quantidade de glicerina, tá? No aplicador por causa disso. O outro ponto, que também é importante, é que quando vocês forem fazer a troca dos aplicadores, ou quando for colocar a primeira vez o aplicador no equipamento, vocês vão ver que tem 3 partes no aplicador. Vou colocar aqui para vocês. No cabo, a gente tem 3 pininhos como esse aqui, ó. Um pininho fica mais para cima, mais retinho, e 2 pininhos mais embaixo, um próximo do outro. O que vocês vão ver é que existe essas 2 setas aqui, e essas 2 setas, elas só tem em uma parte do cabo do aplicador. Então, essa setinha aqui, ela sempre vai estar para cima. Então, aqui, a hora que eu coloco no aplicador, eu tenho 3 buraquinhos também, que parece um V, né? Então, essa parte aqui das setinhas, ela tem que ser colocada para cima. Por que a gente está enfatizando essa parte? Porque
Não, ela não encaixa de outra maneira, tá? Mas o que acontece é que as pessoas têm tentado colocar de outra maneira, mesmo que não encaixa, força muito essa região, né? De encaixe errado, e aí pode danificar os pinos que ficam lá dentro desse cabo. Vou mostrar aqui para vocês num videozinho. Pode ver que lá no aplicador a gente tem três buraquinhos. E a gente tem que colocar essa setinha virada para cima. Porque aqui tem os furinhos onde vai entrar, então, a parte da conexão que fica dentro do cabo. Se colocado de maneira errada, ele não vai entrar, mas aí tem, às vezes, a pessoa tenta forçar um pouco, e nesse forçar, os pininhos que estão lá dentro do cabo, ele pode entortar. Então, por isso que tem que ser na parte das setas, tem que ser para cima e encaixado certinho na parte de cima do equipamento. Bom, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o pré-teste. Por quê? Então, como a gente conversou, cada paciente ele vai ter um aquecimento diferente por causa da hidratação que tem aquela pele, né? Então, se a gente tem diferentes pacientes, diferentes indicações, o ideal é que a gente faça um pré-teste, né, no paciente, para a gente ver se vai começar com uma potência mais alta ou uma potência menos, né, uma potência mais baixa. Então, o que a gente vai começar? A gente vai iniciar com as potências mais baixas. Para o corporal, a gente inicia com 30 watts, e para o facial, a gente vai iniciar com 10 watts de potência. A gente vai fazer movimentos em círculos em toda aquela área, né? Colocar um pouco de glicerina e fazer movimentos em círculos e fica em movimentos em círculos por mais ou menos 1 minuto, tira o aplicador e verifica a temperatura. Se ainda não aumentou muito a temperatura, então eu vou aumentar um pouco mais a potência. Então, vamos imaginar que não aumentou a temperatura. Então, vou colocar 40 watts e fazer a movimentação por mais 1 minuto. Verifiquei a temperatura, já chegou em 40 graus, que é o que eu quero. Então, aí eu vou já baixar a potência para permanecer em 42. Mas aí, o próximo quadrante dessa paciente, eu já sei que eu comecei com 40 watts, por isso que a gente chama de pré-teste. Porque aí eu não preciso fazer esses testes novamente no abdômen, que eu vou fazer 4 áreas diferentes, 6 áreas diferentes no abdômen. Então, eu vou começar com a potência que eu comecei no pré-teste, que foi de 40 watts. Tá? Então, por isso que o pré-teste é importante, porque cada paciente vai ter uma resposta diferente. Eu vou verificar a temperatura. Se eu quiser aumentar a temperatura no tecido, então não chegou não chegou ainda na temperatura que eu quero, eu aumento mais a potência, né? E vou aumentando a potência aos poucos, tá? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque cada um está mais acostumado com outros, às vezes com outros equipamentos. Tá? Mas a radiofrequência desse aplicador, ele aquece de maneira muito rápida. Então, aumenta a potência aos poucos, vai de 10 em 10 watts, para aumentar devagar realmente a potência, para que vocês vão sentindo como é que é e como é que está a temperatura no tecido. Então, vai aumentando a potência aos poucos, não vai começar já logo com 80 watts no corporal, começa com 30 watts e vai aumentando essa potência aos poucos. Bom, quando chegar na potência, vocês vão ter que diminuir. Quando chegar na temperatura que vocês querem, vocês vão ter que precisar diminuir a potência. Também pode diminuir aos poucos, então não é porque eu tô com 40 watts que eu vou diminuir para 10 de uma vez só. Então aí eu vou diminuindo essa potência aos poucos e verificando a temperatura constantemente. Mantendo a temperatura por 5 a 7 minutos no corporal e de 3 a 5 no facial. Aqui para vocês verem como seria a movimentação. Então, eu faço a movimentação circular, e essa movimentação circular, ela não pode ser no mesmo lugar. Então, tem que ser em movimentos de circular e desenhando uma nuvem, né? Então, movimentando o aplicador, porque senão, se for uma área muito pequena e ficar somente em uma área muito pequena, vai realmente aquecer muito rápido, tá bom? Então, tem que fazer essa movimentação também.
E lembrando sempre em relação à frequência. As frequências mais altas, então, vão promover o aquecimento nos tecidos mais superficiais, e as frequências mais baixas, elas vão promover esse aquecimento nos tecidos mais profundos. Então, eu avalio qual seria o ideal para mim, se eu quero aquecer mais tecido superficial ou profundo, e aí na seleção manual eu posso alterar todas essas frequências. No facial, a mesma coisa, eu posso fazer círculos, tá? E esses círculos também fazem movimento em nuvem. Então, sempre movimentando. Ah, Mi, eu posso fazer movimentos de vai e vem? Pode fazer movimentos de vai e vem, contanto que o aplicador não fique pausado sobre uma área, tá? Normalmente, os movimentos vai e vem, eles sempre nas duas margens, né, nas duas pontas, acaba fazendo duas vezes na mesma ponta. Então, às vezes, realmente, as extremidades de onde você faz uma linha, elas normalmente ficam mais quentes, né? E aí o paciente também refere um pouco de desconforto. Por isso que o círculo é mais confortável para o paciente, tá? Em relação à velocidade do ciclo, né, velocidade do movimento. Gente, se vocês utilizarem uma potência muito elevada, vocês vão ter que fazer movimentos mais rápidos, porque senão realmente vai ser mais desconfortável. Então, por isso começa sempre com o pré-teste, com potências mais baixas, e aí vocês vão aumentando a potência de acordo com o desejado. Então, não coloquem potências altas já de início, comecem primeiro com potências baixas e vão aumentando. Porque realmente o aquecimento é muito rápido do concêntrico, né, desse aplicador, tanto facial quanto corporal. Ah, ele realmente aquece muito rápido, então chega numa temperatura bem rapidinho, então por isso que precisa começar com potências mais baixas. Vou fazendo o movimento circular em toda a região da face, e eu posso dividir a face em algumas partes. Então, posso dividir como foi feito aqui. Então, nessa hemiface, na outra hemiface e na região da testa. Então, não posso fazer sobre o globo ocular, né? Então, a gente vai trabalhar nessa região. Posso trabalhar essa região primeiro, a outra região, a testa, depois posso trabalhar só a região de papada e a região de pescoço e região de colo. Então, eu posso fazer a divisão de face, né, dessa maneira. E manter, quando chegar na temperatura, manter essa temperatura por 3 a 5 minutos. No corporal. No corporal, eu posso fazer movimentos lineares ou posso fazer movimentos circulares. Tá? Isso vai depender muito de cada paciente. No corporal, não é desconfortável utilizar o linear, tá? É mais desconfortável no facial. Então, eu posso fazer movimentos tanto lineares quanto círculos. De qualquer maneira, eu prefiro fazer movimentos circulares. Tá? A gente prefere movimentos circulares para não realmente não aquecer as laterais. Pode ver que essa paciente é uma paciente que tem um abdômen pequeno, então depende do quadrante. Eu não posso fazer, por exemplo, 5 minutos e manter a temperatura por 5 minutos num abdômen completo, né? Ou em um quadrante muito extenso. Por quê? Porque realmente não vai manter o aquecimento naquele quadrante. Por isso que não dá para fazer em abdômen completo. Tem que fazer por quadrantes. Então, quadrante de 300 centímetros quadrados. Se for uma paciente menor, eu posso fazer quadrantes menores e diminuir a quantidade de tempo. Então, a quantidade, né, do quadrante vai depender muito de cada paciente realmente. Tem pacientes maiores que a gente tem que dividir, por exemplo, o abdômen em 4, né? Então, 4 abdômen, 2 abdômen superior, 2 abdômen inferior, e ainda tem a parte do flanco e do dorso, que aí seriam mais 2 de cada lado. Então, vai depender muito de cada paciente. Essa é uma paciente pequena, então por isso que tá sendo feito abdômen inferior por completo, né? Mas eu poderia utilizar em um paciente maior, né? Uma divisão no centro, então, dividir o abdômen em 4.
Bom, como a gente conversou, iniciar com potências mais baixas. O corporal vocês vão iniciar com potências de 30 watts e o facial vocês vão iniciar com a potência de 10 watts. Isso porque, como a gente tem frequências mais elevadas, que é a de 2.4, por exemplo, e também o aplicador concêntrico aumenta bastante a temperatura de uma forma bem rápida, então o ideal é começar com potências mais baixas. Bom, e aí a gente vai ver que a gente tem casos diferentes, né? A gente tem, por exemplo, pacientes que têm mais flacidez de pele, pacientes que têm mais tecido adiposo e pacientes que têm mais fibrose. Para cada um dos casos, a gente vai trabalhar de forma diferente, mesmo somente com a radiofrequência. Então, sem pensar nas outras terapias, pensando somente em radiofrequência. Então, pensando só em radiofrequência, vocês vão ver que se eu for trabalhar flacidez de pele, isso tudo nas sugestões de uso está ok, está já programado, né? Mas é importante também a gente saber sobre todos os parâmetros para fazer também os protocolos de vocês, né? A seleção manual e os protocolos específicos para cada um dos pacientes de vocês. Então, por exemplo, uma paciente como essa daqui, é uma paciente que não tem muito tecido adiposo, tem mais flacidez de pele realmente. Então, a gente pode trabalhar com uma frequência mais alta. A frequência de 2.4 é uma frequência legal para a gente trabalhar flacidez de pele, já que é uma frequência maior. Então, posso trabalhar com 2.4 no modo contínuo, porque eu quero gerar bastante calor. Então, chegar a temperaturas aí de 40 a 42 graus. E eu vou iniciar com potências de 20 watts, por quê? Porque, gente, quando eu trabalho com frequências mais elevadas, ou seja, frequências que são mais superficiais, eu tenho que só ponderar a minha potência, porque se é muito superficial, ele aquece bem mais rápido, então fica mais desconfortável também mais rápido. Por isso que a gente acaba mediando também a potência quando a gente utiliza as frequências de 2.4 MHz. Para trabalhar uma gordura localizada, por exemplo, eu já não vou trabalhar com essa mesma frequência, porque aí eu quero trabalhar e aquecer o tecido de maneira mais profunda. Então, eu vou trabalhar com frequência de 1.2 MHz, né? Posso trabalhar com 500 kHz? Pode trabalhar com 500 kHz. Se é um tecido adiposo maior, você pode trabalhar com uma frequência menor. No modo contínuo, porque para tecido adiposo, a gente também chega a uma temperatura de 40 a 42 graus, e para isso, a gente vai iniciar com potências de 30 watts. Ah, mas por que aqui você está começando com uma potência de 30 watts e aqui você está iniciando a potência de 20? Porque quando eu trabalho com frequências menores, por exemplo, frequência de 1.2 MHz, então ela já não é mais tão superficial. E aí eu consigo, né, não é tão desconfortável, então eu consigo trabalhar com potência um pouco mais elevada. Isso, gente, é a potência de sugestão para início, não é que você vai ficar toda a terapia com potência de 30 watts. É para iniciar com isso. Né? E aí, cada paciente a gente vai ter que aumentar, né, essa potência. Então, diferente, por exemplo, de utilizar a frequência de 2.4 MHz, que aí eu tenho que usar uma potência mais baixa, né? Porque realmente ele aquece de maneira mais superficial, então mais desconfortável. Já o paciente com fibrose, aí a gente vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque eu posso trabalhar com várias frequências diferentes de acordo com a profundidade da fibrose. Então, se a fibrose é muito profunda, eu posso ainda diminuir ainda mais essa frequência. A diferença vai ser que agora a gente vai utilizar no modo pulsado, porque eu vou ter pausas, então, na radiofrequência. Vou manter aí 30%, né, somente 30% emitindo o campo eletromagnético, emitindo a radiofrequência em 30%, e 70% desligado. Isso eu posso começar, então, com uma potência de 40 watts, porque ele só vai estar ligado durante um período de 30%. Então, se eu coloquei esse protocolo aqui, essa sugestão de uso, e eu coloquei 40 watts, e ainda está aquecendo, então chegou a 39 graus, eu tenho que baixar essa potência. Então, para 30 ou 20 watts, para manter uma temperatura de 38 graus, tá?
Isso são sugestões, pessoal, para que vocês entendam, na verdade são casos clínicos para que vocês entendam a relação de todos os parâmetros, mas como eu falei para vocês, em relação às sugestões de uso, todos esses parâmetros, a não ser potência, eles já estão pré-programados. É mais para que realmente vocês consigam compreender melhor, que às vezes vocês querem fazer um paciente, querem fazer diferente num paciente, querem ter os seus próprios protocolos. Então, é importante que vocês entendam cada um dos parâmetros para fazer os protocolos de vocês. Então, não tem, eu quero trabalhar com fibrose no pós-operatório de cirurgia plástica. Então, eu vou trabalhar com o modo pulsado, numa porcentagem baixa, realmente muito próximo do que eu coloquei aqui para vocês da fibrose, da celulite fibrótica, tá? Então, isso é mais para a gente fechar a radiofrequência, lembrar de cada um dos parâmetros, né? E fazer como se fosse uma prática clínica realmente de cada um. Lembrando, né, um pouquinho de cada um dos parâmetros para a gente conseguir fazer os protocolos.